Apóstolo Edson. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós ainda estamos nos acostumando a viver sem máscara, não é verdade? A gente anda na rua, vê um monte de gente ainda com máscara. Algumas pessoas ainda não se sentem seguras e se você que não se sente seguro, use a máscara com muita liberdade aqui dentro também, fique à vontade. Mas estamos vivendo esse novo tempo em que nós vamos ter que aprender a conviver agora com esse novo tipo de doença, que vamos ter que aprender. Agora viveremos a cultura dos orientais, né, de quando alguém estiver gripado, a pessoa vai usar máscara, a pessoa quando estiver gripada, ela não vai ficar tão perto, não vai ficar tocando nos outros. Então agora nós vamos para um novo nível, né, vamos aprender a viver de uma outra forma. A minha geração está viva, irmãos, por milagres, você sabe disso, né? A minha geração está viva porque é um milagre. A gente cresceu no meio da enxurrada, quando um estava gripado, passava a mão no nariz, já dava a mão para o outro. E todos nós ficamos vivos todo esse tempo aqui, é um milagre. Então agora, nessa nossa etapa da vida, a gente tem que se cuidar mais, porque o negócio ficou pior. Então que Deus nos abençoe, Deus cuide do Brasil, que a gente saia logo dessa questão de pandemia para endemia, e assim a gente para de ser controlado por esses governos, né? É impressionante como eles aprenderam, mas isso faz parte dos finais dos tempos, isso faz parte da educação que o mundo tem que ter para os finais dos tempos. Um homem governando, é o que nós temos aprendido nesses últimos 2 anos, um homem governa. Assim será também nos finais dos tempos, quando o anticristo se manifestar, um homem governará, e todo mundo dobrará a sua cabeça, e todo mundo vai obedecer, menos nós, porque nós já não estaremos mais aqui, em nome de Jesus, amém? Agora, se você ficar, fique tranquilo, se você ficar, a coisa vai ficar um pouquinho ruim, mas é só por 7 anos, passa rápido. Você viu que 2 anos passaram rápido, 7 anos também vão voar. Só que você precisa perseverar para ficar vivo, senão não vai dar certo. Marcos capítulo 10, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias. Eu estava falando com o pai e aí eu vou recebendo alguns materiais, e esses materiais vão preenchendo aquilo que Deus muitas vezes está querendo falar comigo. E eu recebi um videozinho esses dias, até compartilhei com os oficiais da igreja, depois eu vou compartilhar com toda a igreja, vou colocar no WhatsApp da igreja. Mas você que está aqui, conecte-se com a gente por meio do nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo, a Igreja Resgate tem um aplicativo, baixe o aplicativo para você saber o que está acontecendo, porque no WhatsApp você só recebe aquela informação. No aplicativo você tem tudo o que está acontecendo na igreja, tem notícias, tem eventos, tudo o que está acontecendo na igreja está ali, e se você tem um aplicativo fica mais fácil. Eu coloquei no WhatsApp da liderança da igreja um videozinho que eu recebi de uma cardiologista num congresso, e ela fala sobre pelo que bate o seu coração, e ela vai fazendo ali uma palestra, né? Vai falando sobre o coração, quanto que bate o coração por minuto, 70 batimentos por minuto, quanto que esse coração bate se uma pessoa tiver 80 anos, 3 bilhões de batimentos, e ela vai falando sobre essas coisas. E ela fala, né, pelo que é que bate o seu coração. E no meio dessa palestra, ela começa a mostrar, ela é médica, não é uma palestra cristã, ela não é evangélica, pelo menos não parecia ser. Mas ela vai falando sobre como cientificamente é comprovado que pessoas que fazem o bem,
que pessoas que fazem o bem para outros, como essas pessoas vivem mais, tem menos problemas de saúde, tem menos problemas de infarto. Ela é uma cardiologista e ela vai provando isso com documentos e explicando como pessoas que passam pelos mesmos estresses que todo mundo passa. Ela mostrou um estudo onde um grupo de pessoas, todas ali vivendo na mesma comunidade, ou seja, passando pelos mesmos níveis de estresse, de problemas, mas o grupo que fazia o bem para alguém, esse grupo não tinha problemas cardíacos, assim, de infarto, mais ou menos isso. E o outro grupo não, o outro grupo a quantidade de doença era muito grande. E ela começa a mostrar como é bom, né, como é importante fazer o bem. E nós sabemos que Deus é que nos fez assim. Ela tenta explicar por meio da ciência, mas nós sabemos que Deus é que nos fez assim. Nós somos assim porque Deus nos fez assim, né? E eu gostaria então de compartilhar um pouquinho sobre isso. E Deus me deu uma palavra que é sendo abençoado por meio do servir. Sendo abençoado ao servir. Quando você passa a servir alguém, você é abençoado. Eu queria convidar você então a ficar em pé, Marcos 10, 45, e nós vamos orar. Marcos 10, 45. Diz assim a santa palavra de Deus: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Pois o próprio Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Peço que nesta noite o Senhor nos leve a um nível de relacionamento contigo ainda maior. Que o Senhor mova o nosso coração para estar mais perto de Ti, mais conectado contigo e ainda mais desejoso em fazer a Tua vontade. Senhor, o Senhor nos fez de forma absurda, Deus. Nós somos tão perfeitos, o nosso corpo é tão lindo. É maravilhoso ver as obras das Tuas mãos. O Senhor mesmo diz no Salmo 139, que o Senhor nos fez nos detalhes, e colocou os nossos nomes no livro da vida. O Senhor é aquele que nos esculpiu, o Senhor é aquele que sabe quem nós somos, por dentro e por fora. E pedimos agora que o Senhor nos abençoe, para que toda a Tua vontade se complete em nós, e o Senhor seja adorado através da nossa vida, através das nossas atitudes. Glorifica o Teu nome nesta noite, Senhor. Repreendemos no Teu nome toda e qualquer ação de Satanás que tente confundir alguém aqui, ou impedir alguém de receber a Tua palavra nesse lugar. Eu repreendo em nome de Jesus todo demônio que tente impedir a palavra de fluir, em nome de Jesus. E Senhor, nós colocamos agora os nossos pensamentos alinhados com os Teus pensamentos. Toca na nossa vida agora, em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração? Senhor, toca na minha mente, leva os meus pensamentos para Ti. Faz você essa oração agora, em nome de Jesus. Leva os nossos pensamentos para Ti, Senhor, para que nós agora não sejamos tomados por nenhum tipo de preocupação, de ansiedade, ou qualquer tipo de seta de Satanás, que caia por terra em nome de Jesus, e que nada nos atrapalhe nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, meu irmão, por favor. Você que está aqui na igreja há mais tempo, sabe que esse versículo de Marcos 10, 45 é o versículo do nosso ministério. Você que é novo nesse lugar, esse é o versículo que Deus nos deu quando nós fomos começar essa igreja. Quando eu fui começar essa igreja, eu não sabia que nome que eu ia dar para a igreja. Qual é a visão que Deus tinha nos dado? Eu não tinha ideia, eu nunca imaginei que eu seria uma igreja denominacional. Eu que vim de igrejas históricas, dentro de um seminário histórico, de repente eu me vejo na condição de ter que abrir uma igreja. Nunca pensei em ter uma igreja, em abrir uma igreja, e não sabia o que fazer. E Deus me deu esse versículo de Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse era algo que é inerente do meu caráter cristão, servir, fazer as coisas para as pessoas, para a sociedade, para o mundo, e em resgate por muitos. E aí
veio essa palavra resgate, foi o nome da nossa igreja. Foi daí que nós tiramos o nome da nossa igreja, sai daqui de Marcos 10, 45. Mas, pegando aí no ganchinho daquela médica cardiologista, falando sobre o fazer o bem, servir as pessoas e fazer o bem para as pessoas, é muito bom fazer o bem para os outros, é muito bom fazer o bem para os outros, mas eu queria levar a pensar diferente, um pouquinho mais além disso. Como isso seria, quão bom seria se eu desejasse fazer o bem para as pessoas, mas mediante o que o Senhor Deus quer que eu faça. Com outras palavras, como seria a minha bondade se a minha bondade fosse alinhada com o coração de Deus e não com o meu coração? Porque nós fazemos o bem uns para os outros, não fazemos? Sim ou não? Sim ou não? Nós fazemos. Mas o nosso bem sempre está alinhado, muitas vezes, ao merecimento. Se a pessoa fez algo para nós, nós fazemos. Se ela não fizer, nós não fazemos. E também o nosso bem, muitas vezes, está alinhado, não só pelo merecimento, mas também por causa da ameaça. Algumas pessoas são ameaçadas, então elas fazem o bem. O pai fala para o filho assim, você não vai fazer tal coisa. O filho fala assim, eu vou fazer, senão eu vou ficar. Aí começa a fazer birra, aí o pai fala, tá bom, então pode fazer. Pega o videogame, pode brincar, vai brincar. Aí faz o bem para o filho. Ele acha que está fazendo o bem para o filho, mas está fazendo bem porque ele está sendo ameaçado. Como seria a nossa vida se nós alinhássemos a nossa forma de servir, o fazer o bem para as pessoas, com o coração de Deus? Como que seria? Porque eu preciso entender um pouquinho sobre o que a palavra de Deus me ensina. Se eu fizer a bondade sempre pensando na minha forma de ser bondoso, então eu vou emprestar dinheiro para quem precisa, eu vou ajudar quem precisa, eu vou dar comida para quem precisa, eu vou procurar arrumar emprego para quem precisa, eu vou dar uma roupa para quem precisa. Se eu procurar sempre fazer a bondade segundo os meus valores, os meus princípios, eu posso errar com muitas pessoas, sim ou não? Posso errar com muitas pessoas, e posso também, não só errar, mas aquilo pode ser levantado os louvores para a minha pessoa. As pessoas podem começar a me ver como uma pessoa boa. E eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós não somos bons. Uma vez um jovem, se você depois quiser acompanhar, você pode acompanhar lá em Mateus capítulo 19, não vou ler com vocês, mas uma vez um jovem rico chegou para Jesus e falou assim para Jesus, bom mestre. Aí Jesus fala isso para ele, para aquele jovem. Antes de continuar, aquele jovem, ele guardava todos os mandamentos de Deus, guardava todos. Porque quando ele fala assim para Jesus, como que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala assim, não roube, não mate, guarde os mandamentos. E ele fala assim, tudo isso eu tenho feito. E Jesus não olha para aquele jovem e fala assim, ô mentiroso, pecador miserável, está me enganando por quê? Jesus não falou isso. Quando aquele jovem falou assim, olha, eu faço tudo isso que o senhor está falando, Jesus falou assim, então só está te faltando uma coisa. Só está te faltando uma coisa. Mas quando aquele jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre, Jesus olha e fala assim, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, e esse é Deus. Na verdade, Jesus estava querendo dizer ali, se você quer me chamar de bom, você tem que reconhecer que eu sou Deus. Como você não me reconhece como Deus, por que você está me chamando de bom? Porque só tem um que é bom. Fala para o teu irmão, só tem um que é bom. Você sabe que bondade faz parte do fruto do Espírito, nós temos que fazer as coisas boas, mas isso vem por meio do Espírito. Porque tudo aquilo que eu pratico por meio da minha carne, sempre é debaixo de favor, de ameaças, de medo, de busca de interesses. Mas quando eu faço as coisas por meio do Espírito, eu estou conectado com aquele que verdadeiramente é bom. Às vezes não dar o dinheiro para alguém é bom. Às vezes falar não é bom.
E eu preciso estar conectado com esse Deus que é bom para poder produzir uma verdadeira bondade. Porque senão as pessoas vão olhar para mim. E é muito interessante porque lá em Mateus, Jesus fala assim para esse jovem: só te falta uma coisa, já que você guarda todos os mandamentos, só falta uma coisa. Agora olha o que Jesus fala: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Seja bom. Você me chamou de bom? Então agora eu quero que você seja bom. Não era isso que Jesus estava falando? Sim ou não? Você me chamou de bom, você vai para o céu. Então seja bom, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Você sabe como que termina isso, né? Jesus, o jovem vai embora porque ele tem uma riqueza muito grande, e Jesus depois chama os discípulos e fala: olha, dificilmente um rico vai entrar nos céus. Quando fala de rico de soberba, né, não é de quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro é próspero, a menos que a pessoa seja rica, e ela é soberba, porque o dinheiro é dela, as coisas é dela, não é de Deus. E Jesus fala: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pense um pouquinho, o que aconteceria com a vida desse jovem se ele tivesse feito o que Jesus falou? Já pensou esse jovem? Imagine ele agora saindo ali, como que é Jesus? Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. O que teria acontecido com esse jovem se ele tivesse feito isso? Você pode imaginar o que teria acontecido com ele? Eu fico imaginando, ele agora do lado de Jesus, sendo uma testemunha tremenda de bondade, por meio dos valores do reino de Deus, por meio dos valores de Deus, não dos homens. Mas ele perdeu essa oportunidade. Provavelmente ele, como rico, guardando todos os mandamentos, ele fazia muita coisa boa. Sim ou não? Você está entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Ele era um jovem joia, cara. Ele era um jovem muito bacana. Ele não era qualquer um. Ele fazia tudo o que a lei mandava. Ele não era um jovem perverso. Ele provavelmente devia de ajudar viúvas, como dizia a lei, órfãos, como a lei mandava. Ele devia de ser uma pessoa operante, ele tinha muito dinheiro. Mas quando chegou nos valores da bondade de Deus, e Deus falou assim: então vamos equalizar essa tua bondade com a minha. A sua é essa. Vamos agora arrumar com a minha. Você vende tudo, dê aos pobres e você vem comigo. Venha comigo. E esta é a diferença. Quando a bondade que opera em mim, ela é de Deus, o louvor diante daquilo que acontece é dado a Deus. Agora, quando a bondade é minha, ela para em mim mesmo. Você deve conhecer Mateus capítulo 6, se você quiser abrir alguns versículos só para você acompanhar. Não vou ler também esse versículo com você, mas se você quiser abrir lá em Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus falando algumas vezes sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 2, ele fala sobre dar esmolas. Dar esmolas é uma coisa boa, não é uma coisa boa? Sim ou não, gente? Amém? Dar esmola é um ato de bondade. Mas como que alguns davam esmolas? Mateus capítulo 6, 2, eles davam esmola tocando trombeta, mostrando para os outros. Mostrando para os outros o que eles estavam fazendo. E as pessoas olhavam, e olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 2. Diz assim: quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O que Jesus está querendo dizer, já receberam a sua recompensa? Me ajude. O que Jesus quer dizer? Eles já receberam a sua recompensa. Olha, eu posso dar esmola, ajudar alguém, e ninguém ficar sabendo, só Deus fica sabendo, e agora eu vou receber a minha recompensa de Deus. Mas quando eu faço para que os homens vejam e me dê os louvores, eu já recebi minha recompensa, já me deram os louvores para mim. Já falaram: nossa, o Edson é legal demais, o Edson é muito bom nessas coisas,
o Edson tem um coração muito bom. Pronto, já recebi minha recompensa. Os homens já me deram minha recompensa. A mesma coisa Jesus fala no versículo 5, quando as pessoas vão orar. Ele diz assim, ó, quando você for orar, não faça como os hipócritas, versículo 5, que ficam horas nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Não adianta fazer isso, para que as pessoas vejam. No versículo 16 ele fala novamente, não fique jejuando para que as pessoas vejam. Isso daí é a forma do homem mostrar que ele é bom. E pode trazer o louvor para si. E já recebeu sua recompensa. Eu particularmente acredito que é sobre isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, quando nós passarmos diante do fogo, quando nós estivermos nos céus, e nós apresentarmos a Deus as nossas obras, que serão ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Essas obras que a gente faz para que os outros vejam, serão madeira, feno e palha. A hora que passar pelo fogo, você vai queimar. Só vai ficar o que eu fiz, segundo a bondade dEle, por meio do Espírito dEle. E a igreja precisa, nós temos aprendido sobre essa questão de nos relacionarmos com o Espírito de Deus que está em nós, e quer nos conectar ao Pai, de nós termos uma comunhão plena e constante com Ele. Nós temos que aprender até na hora de fazermos o bem, nós precisamos saber como é que Deus quer que a gente faça o bem. Como é que Deus quer que eu ajude? Não é assim. Não é assim, só porque a pessoa está precisando. Como é que Deus quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu me mova? Se Jesus estivesse aqui agora, o que Jesus faria? E nessa comunhão com o Espírito Santo, eu preciso me mover, porque quando eu me movo dessa maneira, quando eu me movo da maneira que eu vou procurar fazer o bem para as pessoas, para que Deus seja visto, fale comigo, fazer o bem para as pessoas, para que Deus seja visto. Novamente fale, fazer o bem para as pessoas, para que Deus seja visto. Quando eu me movo dessa maneira, isso vai gerar algumas coisas tremendas. A primeira coisa que gera é bênção sobre mim mesmo. Então veja bem, eu quero fazer o bem para você, e vou me mover segundo o que Deus quer que eu me mova. E isso vai gerar bênção para a minha vida. Isso é princípio. Abri a palavra de Deus, agora eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio. Abre lá, Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio 11, versículo 13. Acharam? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Deuteronômio 11. Versículo 13. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, servir a quem? A Deus, de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, fale comigo, servir a Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, e as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Eu preciso começar a entrar nesse nível de fazer o bem para as pessoas, servindo a Deus, não servindo a mim mesmo, não para o meu benefício. Como eu disse, nós gostamos de fazer o bem para as pessoas, mas se você for ver, muitas vezes estamos fazendo o bem para as pessoas porque nós queremos algo em troca. Queremos que as pessoas nos reconheçam, queremos que as pessoas nos tratem bem, queremos que as pessoas nos vejam,
E nós precisamos começar a fazer as coisas para as pessoas servindo a Deus. Porque quando eu passo a fazer as coisas servindo as pessoas, servindo a Deus, para Deus, eu vou ser abençoado nisso. Eu serei abençoado. Ele está dizendo que Ele me dará, vai dar. E aqui para uma sociedade que é agricultora, que trabalha com animais, pecuária, vocês têm que entender qual é o valor do que Deus está falando para eles. Não vai faltar, eu vou dar chuva no seu tempo. Você sabe que tem chuva fora do tempo? Que se ela não vem, acaba com a colheita. E se ela vem demais, acaba com a colheita. Lá em Moçambique teve chuvas agora, numa região lá de Moçambique. Choveu demais, não tinha chovido nada. E a colheita, eles perderam. O que não perdeu, depois choveu muito e destruiu tudo o que não perdeu. Às vezes eu fico falando para Deus, Senhor, a nação já é tão miserável, já é tão pobre, mas no meio de tanta feitiçaria, no meio de tanta bruxaria, vem esses juízos ainda sobre eles. Perdeu uma parte da colheita porque não tinha chuva. O que não perdeu, depois veio a chuva e matou o resto porque choveu demais. Que catástrofe, Senhor. Tenha misericórdia. Para uma sociedade que vive do campo e vive de animais, quando Deus diz assim, eu vou dar a chuva no tempo certo, eles estão falando assim, é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Por isso que quando eu faço bem, segundo aquilo que Deus quer que eu faça, para glorificar o nome dEle, isso vai trazer bênção sobre a minha vida, ou seja, não vai me fazer falta, não vai me destruir. Eu quero te fazer uma pergunta, quantas pessoas você conhece na sua vida que já ajudaram alguém, que foram prejudicadas por ajudar alguém? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Quantas pessoas que você conhece que já ajudaram pessoas que ajudou e a pessoa falou que ia devolver o dinheiro e não devolveu? Deu o nome emprestado e destruiu o nome de outra pessoa? Quantas pessoas você conhece que fizeram bem para outros, fizeram bem para o pai, fizeram bem para a mãe, fizeram bem para os filhos, fizeram bem para a família, e foram destruídos? Por quê? Fizeram bem. Porque quando faz o bem sem ser direcionado por Deus, vai ter danos. Agora você, quando faz o bem, sendo direcionado por Deus, o Senhor vai te abençoar, ainda que não dê certo, o Senhor vai te abençoar, porque foi Ele que mandou você fazer. Você entende a diferença? O fazer as coisas que Deus manda, nem sempre quer dizer que vai dar certo, como você pensa que vai dar certo. Mas quando você está na direção de Deus, quer dizer que ainda que não dê certo, você não vai sofrer danos, porque o Senhor vai te dar a chuva no tempo certo. Consegue entender isso? Que quando eu faço bem para o meu próximo, segundo a vontade de engrandecer o nome do Senhor, vai trazer uma consequência sobre a minha vida, eu vou ser abençoado, fale comigo, abençoado. E quando você faz as coisas nessa direção, e a pessoa vem falar para você assim, como às vezes as pessoas falam para mim, né? Assim, apóstolo, muito obrigado pelo que você está fazendo por mim. Eu falo, não agradeça a mim não, pode agradecer a Deus. Se fosse eu não faria isso. Porque não há bom, não tem homem bom, tem um Deus que é bom. E quando nós fazemos o bem, temos que fazer por meio desse Deus que é bom. Quando Deus age em nós, por meio do seu Espírito, você começa a fazer coisas boas, e Deus vai te abençoar. E as coisas boas que você faz, não é nem sempre aquilo que você gosta, mas você faz. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que é fácil ir para Moçambique? Você pegar seu dinheiro, comprar uma passagem, você pagar a sua passagem, pagar a sua estadia, ir lá e dar o seu dinheiro ainda para um monte de homem que você nem conhece, ficar ali 10 dias, sendo privado dos seus amigos, da sua família, dos seus filhos. Por que alguém vai fazer uma bondade dessa? Ah, porque ele está tendo proveito nisso. Qual proveito? Ninguém faria isso, nem eu. Ué, mas você faz. É porque Deus que mandou. Porque eu não faria. Entende quando a bondade vem de Deus, a gente vai fazer até aquilo que a gente não está preparado para fazer, mas nós vamos fazer, porque Ele quer que a gente faça, nós vamos fazer.
é diferente. A minha bondade não, a minha bondade é segundo os meus interesses. Eu vou fazer se isso me fizer bem. Mas tem uma segunda coisa linda que acontece quando eu faço bem para as pessoas, para que elas vejam a Deus. Tem uma segunda coisa que é gerada em mim. Isso começa a gerar a manifestação do Espírito do Senhor naquele ambiente. Abra João capítulo 12, você conhece esse texto, João capítulo 12. Quando eu começo a me mover em bondade, escute igreja, quando eu começo a me mover em fazer o bem, para levar o nome de Jesus lá para cima, exaltar o nome de Jesus, isso faz com que o seu espírito se mova e ele começa a construir algo sobrenatural naqueles relacionamentos, naquilo que está à nossa volta. Mateus capítulo 12, eu quero ler com você o versículo 25. Jesus disse assim, eu vou ler o versículo 26, mas vou pegar o 25 para você entender, tá? Jesus está prestes de ser crucificado, ele então começa a trazer algumas informações para os seus discípulos, e ele diz, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E aí ele fala sobre o servir a Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Consegue entender isso? E se alguém me servir, o Pai o honrará. Fazer o bem por meio do Espírito de Deus faz com que o próprio Deus se manifeste entre nós. Ele está ali presente, porque Ele é o maior interessado em fazer o bem para as pessoas. Deus tem muito mais interesse em fazer algo de bom para as pessoas do que eu e você juntos. Afinal, foi Ele que veio nos salvar. Foi Ele que morreu por nós. E quando eu falo para Deus, Senhor, eu quero fazer algo agora por essa vida, como é que eu tenho que agir? Isso acontece nas nossas salas de cura, né? A sala de cura as pessoas entram amarguradas, sofrendo, e nós estamos ali para fazer o bem, mas estamos ali para fazer o bem segundo o que Deus quer que a gente faça. Então ali a gente não vai fazer qualquer coisa, a gente precisa saber o que é que Deus quer que a gente faça. E Ele começa a se mover dentro da sala. Ele começa a nos honrar dentro da sala. É interessante quando Paulo fala sobre os dons em Romanos 12. Lá em Romanos 12, você não precisa abrir, mas o apóstolo Paulo fala assim, quanto ao zelo, vocês não podem ser remissos. E com relação ao servir, ele diz assim, sede fervorosos de espírito, servindo uns aos outros. Quando eu vou servir, eu tenho que ser fervoroso do espírito. Eu preciso ter essa conexão com Deus para saber o que eu tenho que fazer. Tem um ditado do mundo, não está escrito na Bíblia isso, mas tem um ditado no mundo que diz assim, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Mas às vezes é importante dar o peixe. Qual é o momento entre ensinar a pescar ou dar o peixe? Qual é o momento? Eu preciso que Deus me mostre agora. E quando eu começo a me mover para que Ele seja engrandecido, Ele começa a me honrar, me mostrando o que está acontecendo. E aí vem a terceira coisa que é mais tremenda ainda. O meu dom, ele é descoberto no meio desse servir. Sabe como que eu descubro o meu dom? Servindo, fazendo. Muita gente fala assim, eu não sei que dom que eu tenho. Não sabe? Comece a fazer o bem. Comece a fazer o bem por meio do Espírito Santo de Deus. Você vai descobrir o seu dom. Porque o Espírito Santo vai começar a agir em você e te mostrar o que você tem para fazer, o que você não tem. E aquilo que você não tem, você vai procurar alguém que tenha. Abre lá, 1 Pedro capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 4.
1 Pedro 4. Acharam? Acha aí na sua Bíblia, não fica esperando o telão não. Vai, está na Bíblia, existe 1 Pedro na Bíblia, pode achar que tem. Achou? Versículo 10, vamos ler isso juntos aí, anota aí na sua Bíblia. Olha o que diz: servir uns aos outros. Mas como é que eu vou servir uns aos outros? Eu vou servir como? Que eu vou servir a pastora Cecília. Como é que ele manda eu servir? Servir uns aos outros, cada um conforme, por meio do Espírito de Deus, por meio daquilo que Ele me deu, o poder do Espírito que está em mim, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja quem? Deus o quê? Glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 3 coisas acontecem quando eu me preocupo em servir as pessoas por meio, de forma que eu glorifique a Deus e por meio do Espírito de Deus em mim. A primeira coisa é que Ele me abençoa. A segunda coisa é que o próprio Senhor Jesus se manifesta naquele ambiente me honrando. E a terceira coisa, eu começo a descobrir dons, manifestações de poder do Espírito diante daquilo que eu estou fazendo. Estou agora servindo o Davis, e o Davis precisa de uma palavra de sabedoria, e de repente Deus me dá uma palavra de sabedoria. E aí eu estou falando com o Davis e eu falo: uau, que coisa interessante que eu falei. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu é porque você não está servindo. Mas se você servir, você vai começar a ver que muitas vezes Deus começa a te dar a palavra e você fala: uau, eu nunca pensei dessa maneira, por que eu estou falando isso? Porque Deus está agindo através de você. Aí a pessoa olha e fala assim: puxa, que palavra linda. Aí você vai falar: foi Deus. Foi Deus. Irmãos, não é 1, nem 2, nem 3, mas muitos cultos que eu prego aqui, depois eu assisto o culto de novo em casa. E eu fico vendo o pregador. E eu sou abençoado. Eu falo: olha que palavra que Deus deu para ele nesse momento. Nem eu tinha pensado nisso. E aí eu falo: que bênção que Deus usou o pregador. Por quê? Porque são os dons que vão se manifestando de acordo com o que as pessoas vão precisando. Palavras de sabedoria, discernimentos de espírito, revelações. E aí a pessoa fala assim: apóstolo, você pregou para mim. Eu falo: foi Deus. Ah, você sabia o que estava acontecendo na minha vida, por que você falou aquilo? Foi Deus. Quanto mais você se mover no meio do Espírito Santo e deixar Ele te ajudar a fazer até o que é bom, servir as pessoas segundo a bondade dEle, porque a bondade dEle muitas vezes é não. Tudo bem? A vontade dEle, a bondade dEle às vezes é não, isso não vai te fazer bem, isso vai te destruir. Às vezes eu vejo alguma coisa no meio da minha liderança, os meus oficiais, eu chamo, eles sabem que eu sou assim, eu chamo e falo assim: vem cá, vou te poupar, vou te proteger, porque isso aqui não está bom, vou te guardar, porque esse negócio não está bom. Pergunta para os meus pastores se não é assim, pergunta para os meus presbíteros se não é assim, para os diáconos. A bondade não é só falar sim, sim, vai, e depois a gente vê como fica. Por isso que o pai tem que se mover, os pais precisam se mover segundo Deus quer que você se mova, não segundo os teus filhos querem que você se mova. E você não pode se mover segundo aquilo que você aprendeu dos teus pais, você tem que se mover segundo aquilo que Deus quer que você se mova, porque Ele vai te surpreender, você vai fazer coisas que você fala assim: eu nunca pensei em fazer isso e estou fazendo. Um irmão me falou assim num testemunho, ele falou assim: eu nunca pensei em estar numa igreja evangélica.
E estou. Eu nunca pensei que um dia eu ia estar sentado na igreja. Agora não só estou sentado, como estou também trabalhando na igreja, estou servindo na igreja. Aí você fala assim, então tá bom, essa bondade agora que está fluindo em você, é de Deus ou é sua? Respondam, é de Deus ou é dele? É de Deus, porque a dele não faria isso. E aí quando você se move como Deus quer, você vai começar a fazer coisas que você nunca fez na vida. Vai perdoar quem você nunca pensou em perdoar. Vai fazer coisas boas para aqueles que já te machucaram. Você vai fazer coisas boas para aqueles que te feriu. Jesus disse assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito que está sobre nós, que surpreende o mundo, que nos surpreende. Eu, se fosse Jesus naquela cruz, eu morria porque teria que morrer, que nem ele. Mas quando eu ressuscitasse, gente, eu ia botar a batata para assar, eu ia acabar com aqueles caras. O que Jesus fez? Fez nada. Jesus ainda falou assim, vão e prega para essas criaturas aí, para ver se eles se convertem. Essa é a bondade de Deus, não é a minha bondade. Eu preciso andar segundo a bondade de Deus, senão a minha bondade assume o lugar, e eu começo a fazer segundo os meus interesses, segundo os meus juízos, segundo os meus julgamentos, segundo a minha vontade. Eu quero encerrar para orar com você. Como eu disse, eu estava orando sobre isso. E foi interessante que eu estava lendo o trecho lá de Lucas, quando Jesus nasceu. Tem uma história ali que ninguém olha para ela, né? Mas tem uma mulher chamada Ana, uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel. Olha o nome, se você quiser dar um nome para um menino quando nascer, está aí, Fanuel. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Assar. Ela tinha 84 anos, e ela estava servindo dentro do templo. 84 anos, está lá em Lucas essa história, curtinha. Ela era casada, só que o marido dela morreu depois de 7 anos de casada. Então faz as contas agora. E ela estava servindo no templo todo esse tempo, até os 84 anos. Faz as contas, se ela casou com, vamos colocar 18 anos, porque elas casavam até mais cedo, mas vamos dizer que ela casou com 18 anos, vamos arredondar, eu já fiz algumas contas, por isso que está mais fácil para mim. Vamos colocar que ela casou com 17 anos, ficou 7 anos casada, com 24 anos o marido dela morreu. Ela estava com 84, depois de 60 anos, ela continuava solteira, servindo a Deus dentro do templo. Fazendo as coisas com alegria, fazendo as coisas com amor para Deus. Ela não falou assim, que Deus é esse que acabou com o meu casamento, que matou meu marido, também não quero mais saber, vou arrumar outro homem, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou viver minha vida. Quando você é dirigido por Deus, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, não aquilo que você quer fazer. E aquela mulher é um exemplo, Ana, profetiza, é um exemplo de mulher, 60 anos, eu falando de 60 anos, se você chegar no céu, ela tinha mais ou menos, não fica me procurando para falar, apóstolo, ela tinha menos de 60 anos, não me procure no céu para me falar sobre essas coisas, eu estou fazendo as minhas contas, ok? Imagino ela 60 anos, depois de perder o seu marido, e ela disse assim, Senhor, o que eu faço? E Deus falou para ela assim, você vai me servir, vai fazer isso, você vai ficar dentro do templo profetizando, fazendo bem para os outros. Ah, mas eu tenho uma história triste, como é que eu posso abençoar a vida dos outros se eu tenho uma história triste? É por meio das nossas histórias tristes que nós temos mais poder para fazermos o bem para as pessoas. Deixe Deus te usar como Ele quer te usar. Deixe o Espírito, quando você for fazer o bem para alguém, você precisa perguntar para Deus, Senhor, como é que eu tenho que fazer?
Espírito Santo de Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Como é que eu devo agir? Talvez Deus vá além do que você estava esperando. Talvez Deus vá menos do que você estava querendo. Mas se você se mover dessa maneira, você vai ser abençoado. Você não vai, ainda que dê errado, você será abençoado. Você sentirá o Senhor Jesus no seu meio, porque Ele estará com você e te honrará naquilo que você está fazendo. E Ele manifestará os seus dons para você, para aquilo que você precisa realmente fazer para aquelas pessoas. Muitas pessoas ficam secas na hora de fazer algo para alguém, porque elas estão fazendo segundo a sua força, então não tem o que dar. Mas quando vocês começam a se mover por Deus para fazer, você começa a ter do sobrenatural para fazer. Feche a sua Bíblia, por favor. Posso falar para você com muita autoridade que eu tenho me movido dessa maneira já há muitos anos. Geralmente eu uso uma frase já há muitos anos. Cuidado para você não entrar no mesmo deserto que a pessoa está. Porque tem gente que quer tirar os outros do deserto que ela está, porque Deus colocou, porque ela quis entrar. E aí você vai entrar junto e fica lá, né? Então tem que tomar cuidado e se mover como Deus quer que você se mova. E quando você se move como Deus quer, a pessoa que está perto de você vai ser abençoada. Já acabou meu tempo? Já acabou meu tempo? Tadinha, ela morre de vergonha de falar isso. Não, mas eu já percebi que quando alguém sobe para tocar, que acabou meu tempo, tem que ir embora então. Eu tenho que acabar agora, é isso? Estou brincando, Maria. Acabou mesmo. Feche seus olhos, por favor. Eu não estou aqui te ensinando para você não fazer o bem. É o contrário, você precisa fazer o bem. Porque aquele que tem o Senhor, como Jesus falou lá em João 12, né? Quando você está nele, quando você o serve, ele se manifesta em você e o Pai vai te honrar. Servir, fazer o bem para as pessoas, faz parte do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você nasceu de novo, se você tem Jesus no seu coração, isso faz parte da sua vida. Por isso que é muito importante, você que está aqui pela primeira vez ou segunda vez, você que tem andado na igreja com a gente, se você nunca entregou tua vida para Jesus, acredite, vai ser muito difícil, para não dizer impossível, você conseguir fazer algo que Deus quer que você faça. Tudo começa entregando a vida para Jesus, tendo um novo nascimento, recebendo Jesus como teu Salvador. O dia que falaram para mim assim, Edson, você quer receber Jesus como teu Salvador? Eu achava que eu já tinha, eu falava assim, eu já tenho. Mas quando oraram comigo, e ali na minha oração, eu falei para Deus de forma sincera, eu falei, Jesus, entra na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Salvador. Eu não quero somente saber que o Senhor existe, mas eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Quando eu fiz essa oração, Jesus entrou no meu coração e mudou minha vida. E agora, por meio do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, só por meio dele é que eu consigo fazer alguma coisa boa, verdadeiramente boa. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, segunda vez, você nunca entregou tua vida para Jesus. Você nunca fez uma oração falando, Jesus, entra no meu coração. Eu gostaria de te ajudar nessa oração. Eu gostaria que assim como um dia fizeram por mim essa oração, e eu já fiz aqui por tantos que estão aqui, falta você, para você entregar a tua vida. Eu podia agora orar com todos aqui na igreja,
mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele veio para servir, lembra? Jesus nos ensinou que uma vida vale mais do que 1000 que já são convertidas. Então, se eu tenho 100 ovelhas, 99 ovelhas num pasto, mas eu tenho uma que está perdida, o Senhor Jesus quer que a gente pegue e cuide desta que está perdida. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus, se você quer realmente hoje começar um novo tempo com Ele, eu queria orar por você. E se você quiser que eu ore por você, você pode falar para quem está do teu lado aí, vamos comigo lá na frente, eu quero receber essa oração, e eu vou orar por você. Quer? Pode vir. Glória a Deus, pode ficar aqui. Tem mais alguém que quer receber Jesus? Vem para frente, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Vem sozinho, ou convida alguém que está com você para vir aqui para frente. Vamos orar. Tem mais alguém que quer vir para frente? Pode vir. Esse é o momento. É assim que você vai ser capacitado por Deus para fazer algo de bom para as pessoas que estão à sua volta. Tem mais alguém que quer vir para frente? Se você nunca veio para frente para aceitar Jesus, esse é o teu momento. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar agora por nós. Igreja, eu apresento para vocês a Elaine. Seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Nossa irmã, faz parte da nossa família. Abre seu coração diante do Senhor. Há um mover do Espírito de Deus aqui. Queria chamar os pastores aqui para frente, os presbíteros. Eu quero pedir que o Senhor, que moveu o meu coração nesta noite para isso, eu quero pedir ao nosso Pai para que Ele mova agora as mãos dele sobre a sua vida, para que você possa ser movido segundo esse coração, um coração de Deus, um coração bom, mas uma bondade que venha do céu. Então eu queria que você fechasse seus olhos e você falasse para Deus: Senhor, eu quero ser como o Senhor é, eu quero ser bom como o Senhor é bom. Então tira a minha justiça, tira a minha forma de julgar os meus filhos,
Tira a minha forma de julgar meu marido, tira do meu coração a forma de julgar minha esposa, as pessoas que estão às minhas voltas. Tira esse julgamento de mim, Senhor, e dá-me um coração como o teu. Dá-me um coração como o teu, Senhor, para que eu possa realmente me mover nessa terra e experimentar do teu sobrenatural, ver os teus dons acontecendo sobre nós. Senhor, se tem alguém aqui com um coração duro, machucado, ferido, e por estar ferido não consegue fazer aquilo que o Senhor quer, peço que nesta noite o Senhor traga a cura, traga o perdão, mas que o Senhor se manifeste com o teu poder nessa noite, para que nós possamos ser como o Senhor é e não como a natureza humana nossa quer se manifestar. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor coloque os teus anjos agora para se mover nesse lugar, de forma que Satanás seja paralisado em nome de Jesus, e que somente o teu Espírito venha se mover nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você precisa de oração nesse sentido, para que o teu coração seja um coração como o do Pai, vem aqui para frente, deixa a gente orar por você, abençoar você. Se você não precisa, então ore aí por você mesmo, para que você comece a ter essa forma de servir como Deus quer que você sirva, se mover como Ele quer que você se mova. Fale para Deus: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Senhor, dá-me um coração segundo o teu coração. Oh, xerebá, saralabaxaracandaralabás. E eu repreendo todo espírito de angústia, de angústia que o diabo tenha trazido, de mágoa. Te repreendo, demônio de mágoa, te repreendo, demônio de acusação. Saia amarrado desse lugar em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor enche o nosso coração com a tua bondade. Eu peço que o Senhor enche o nosso coração com as tuas virtudes. Como diz na tua palavra, em Gálatas, Senhor, enche-nos com o teu Espírito. Faça com que todos os frutos do teu Espírito se manifestem sobre nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Venha, Senhor, sobre nós e manifesta toda a tua justiça, manifesta a tua bondade sobre nós. Tira do nosso coração toda angústia, tira do nosso coração tudo aquilo que possa ter machucado os teus filhos. E por ter nos machucado, nos faz muitas vezes duros, com muros, com barreiras. Deus, destrói essas barreiras. Deus, destrói agora essas muralhas, para que nós possamos amar e fazermos o bem como o Senhor quer que nós façamos, para perdoar quem nós precisamos perdoar, para abençoar aqueles que nos perseguem, para sermos como o Senhor nos ensina na tua palavra. Senhor, age sobre a vida dos teus filhos que estão aqui na frente. Espírito de Deus, age sobre nós nesta noite e faz a tua vontade em nós. Oh, xerebalabás. Se você tem alguma palavra que você está sentindo que você quer entregar para alguém, se você está aqui e Deus quer te usar para entregar alguma palavra para alguém, pode sair do seu lugar, vá até essa pessoa, entrega a palavra para ela, entrega aquilo que Deus quer que você entregue. Se Deus tem alguma palavra, se Deus está te mostrando alguma coisa, às vezes você está vendo você está vendo uma pessoa na tua frente e está vendo um número, só fala isso, fala: eu estou vendo esse número na minha frente, isso faz sentido para você? Entrega aquilo que Deus quer que você entregue, ore com quem Deus quer que você ore. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor se mova nesse lugar, para que nós possamos ser bondosos agora uns para com os outros, como o Senhor diz em Romanos capítulo 12, que, ó Deus, nos servir nós não sejamos remissos, que nos servir nós não sejamos remissos, pelo contrário, que o Senhor se manifeste no poder dos teus dons, no poder do teu Espírito sobre nós. Traz agora a palavra de sabedoria, traz revelação sobre nós. Oh, xerebalabasaracandaralabachaias, robalabasaracandaralabacheias. Ensina-nos a sermos como o Senhor é, Senhor. Ajuda-nos a sermos como o Senhor é, Espírito de Deus. Eu peço que o Senhor venha com o teu fogo, e que o Senhor queime todo agente de Satanás, todo demônio que possa estar escondido na alma, que fica com flechas, atirando,
para trazer dor, para trazer angústia. Espírito demoníaco, eu te repreendo, saia desse lugar amarrado em nome de Jesus. Espírito acusador, flecheiro, saia daqui em nome de Jesus. Amarrado em nome de Jesus, saia dessa vida, saia dessa casa, saia agora em nome de Jesus. Espírito de Deus, toma essa vida agora nas tuas mãos, enche essa vida. Você que sentiu isso, que você está pensando, essa oração foi para mim. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Receba, fale para Deus: Senhor, me enche com o teu Espírito, me enche com o teu Espírito, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Faz a tua vontade em nós, Senhor, faz a tua vontade em nós, Senhor, faz a tua vontade em nós. A tua vontade é boa, agradável e ela é perfeita, Senhor. Pede para Deus renovar a tua mente. Romanos capítulo 12 diz, para que nós sejamos renovados na nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fale para Deus: renova a minha mente, Senhor, renova a minha mente, para que eu possa pensar como o Senhor pensa, para que eu possa agir como o Senhor age. Eu estou vendo um navio, e esse navio é uma vida, é um navio o formato de uma pessoa, e eu vejo uma corrente muito grande, uma corrente lançada do lado desse navio, dessa vida, e essa corrente tem uma âncora pesada lá no fundo, que tem impedido você de andar, que tem impedido você de se mover, porque você ficou debaixo de várias acusações, Eu vou te falar, eu não estou vendo Deus cortar essa corrente, porque o Senhor não fala para mim que Ele vai cortar essa corrente. Ele me falou uma outra coisa. Ele disse assim: solta esta corrente. Solta agora essa corrente. Fala: eu vou navegar nas águas do Espírito, e eu não ficarei mais preso debaixo dessas acusações. Seja livre agora. Quebra você essas correntes. É uma decisão sua. Quebra agora. Tome você essa decisão. Quebra essas correntes agora, para que você possa se lançar nas águas do Espírito e andar segundo a vontade de Deus. Agora. Deus, vem sobre esse lugar com teu Espírito. Comece a orar em novas línguas, você que é batizado no Espírito. Os oficiais, se você quiser orar com alguém, se Deus está te mandando orar com alguém, pode orar com alguém, libera uma palavra sobre alguém. Vamos profetizar, vamos abençoar aqueles que estão aqui. Ó Senhor, eu quero clamar que o Senhor se manifeste com a tua bondade. Eu vejo uma outra pessoa. Agora eu vejo uma mulher. Dentro de uma sala fechada, 4 paredes e um quarto preto, e você está fechado lá dentro. Você se sente nesse lugar fechado, preto, escuro, e você diz: eu não tenho saída. E parece que tudo que está à sua volta, parece que todos aqueles que te amam e que te cercam, te impedem de você ser livre, de você fazer aquilo que Deus quer que você faça.
Deus está te dando chaves nesta noite. Sabe por quê? São chaves, porque em cada uma dessas paredes que estão fechadas diante de você, existe uma porta, e o Senhor vai abrir essa porta. Porta de relacionamento. Você vai se relacionar melhor com as pessoas, porque o Senhor vai se mover em você. As pessoas se trancaram aí dentro porque elas não querem serem transformadas pelo amor de Deus, mas Deus vai te usar para você transformar as pessoas que estão perto de você. Então tem uma chave diante de você que é uma chave de relacionamento, uma chave que você vai abrir essa porta e vai passar por ela. Tem uma outra chave que é a chave da ousadia. Você vai abrir a porta de uma dessas paredes, porque o Senhor vai te dar ousadia de você poder atribuir tudo aquilo que tem acontecido na sua vida a Deus, porque até isso você foi limitada e fechada. Ousadia. Tem uma outra chave na tua mão, você vai abrir a outra porta da outra parede, que é uma chave de poder. O Senhor vai manifestar poder na tua vida. Você vai começar a orar pelas pessoas da tua casa, e eles vão começar a ver que Deus está te escutando. Você não é mais uma pessoa que vai ficar dentro de um lugar fechado, sem valor para eles, porque o Senhor agora vai te dar uma porta, uma chave para você abrir essa porta de poder, e você vai manifestar poder dentro da sua casa. Mas tem uma outra chave, e essa chave o Senhor manda te dizer, de humildade. E o Senhor quer que você abra essa porta, e que você seja manso e humilde, como Ele é manso e humilde. Mulher, você tem que sair desse lugar. O Senhor te deu 4 chaves. Entenda o momento que Deus está te dando. Oh, eu tenho aqui um sentimento. Alguém trouxe aqui, veio para a igreja e trouxe um exame médico? Está com exame aí, um exame que você fez? Alguém está com algum exame aqui? Alguém veio para a igreja e está com você algum exame? Não é exame atestado, eu estou falando exame mesmo. Alguém está com algum exame aqui? Está no meio das suas coisas? Não? Tudo bem. Alguém tem alguma palavra? Alguém tem alguma palavra para entregar? Coloque a mão sobre o seu coração. Não feche seus olhos. Aquela cardiologista, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, ela fala assim, pelo que bate o seu coração. E ela quer dizer assim, bata pelos outros. Eu vou te falar o seguinte, bata o seu coração pelo Senhor. Bate o seu coração pelo que o Senhor quer que você faça. Seja aquilo que Ele quer que você seja. Ame como Ele quer que você ame. Se dê como Ele quer que você se dê. Pai, nesta noite nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos como o Senhor é. Abençoa-nos nas nossas casas, para que nós possamos realmente desfrutar do Teu mover e das Tuas bênçãos ao fazermos a Tua vontade, a sermos honrados pelo Senhor e a sentirmos a Tua presença, e para que possamos ver a manifestação dos Teus dons na hora que formos fazer as coisas. Age em nós, Senhor, e que nós possamos sempre, quando formos fazer algo para alguém, nos lembrarmos que é para o Senhor, e a perguntarmos a Ti, o que é que o Senhor quer que a gente faça?
Fala conosco, Senhor, ensina-nos. E nós daremos toda a honra e toda a glória ao único que está sentado no trono, ao Cordeiro, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz.